como surgiu a degeneração, né, da sociedade. Seguinte, cara, vamos começar com o texto. Abre aí a sua Bíblia, acompanha com a gente, Davi vai colocar aí na tela agora. 1 Coríntios, seu capítulo de número 15, versículo 31 ao 34. Diz assim, na versão NVI, que é a versão que você está vendo aí na sua tela. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha de vocês. Cara, então a degeneração da sociedade é claro que ela vem do começo. Mas quando a gente fala da nossa sociedade moderna, ela tem um princípio muito interessante, que é o princípio iluminista. E o que é o princípio iluminista? O princípio iluminista é a percepção de que nós somos iluminados e o que nós pensarmos ou concluirmos são verdades absolutas, tá? João, quem disse isso? Quem tratou desse tema primeiro? Cara, Rubens Pierre, ele estava na Revolução Francesa e eles têm todas essas nascentes, né? A nascente do iluminismo lá em 1800 e pouquinho, na Revolução Francesa. Então, através dessas visões que foram nascendo as ideias ateístas que moldam a nossa sociedade hoje e até a brasileira. Às vezes parece, né, que a sociedade brasileira é bastante cristã, que todo mundo fala de Deus, mas a gente vê que, infelizmente, a gente vive, muitos brasileiros vivem, como se Deus não existisse. De fato. Porque se o que eu acredito é a verdade, independente se isso traz ou não traz consequências para a sociedade, Deus não existe. E foi essa justamente a ideia iluminista, e essa foi a ideia da Revolução Francesa, que é justamente colocar a liberdade, entre aspas, para que a liberdade e a vontade popular sejam o nosso Deus. Então, tira-se o Deus da Bíblia, o Deus da religião do cristianismo, que era vigente na Europa naquela época, e coloca-se o Deus eu. Ou seja, o que eu penso, o que eu concluo, logo é o certo. Por que é que eu e o Washington, nós usamos as bases bíblicas? Porque é muito estranho concluir que eu, um ser humano limitado, consigo, através de observações ou testes com algumas pessoas, descobrir verdades que o universo carrega desde a sua criação. É muito estranha essa ideia e ela não é muito lógica, porque como é que eu tenho a capacidade de concluir? É muito estranho, sendo que a nossa sociedade ela é muito complexa, muito diversa. E lembra que a gente sempre fala que a Bíblia fala sobre todos os assuntos? Sim. Então, cara... João, você falou dessa linha de pensamento, né, do iluminismo. Sim. E eu acredito que a história diz, né, se nós pegarmos os livros de história, diz que isso veio através, porque o cristianismo já estava ali no seu auge na questão do catolicismo. Sim. Então, para aquele povo que vivia naquela época ali, né, o que eles tinham em mente? Tudo que acontecia na volta deles era Deus, né? Então, um castigo muitas vezes de alguma coisa que acontecia na vida da pessoa era Deus. Algo bom que aconteceu, Deus. Tudo se tornava em torno, assim, não só de Deus, mas também da religião em si. Sim. Então, o iluminismo ele veio justamente para quebrar esse parâmetro de quem é Deus, que a gente não precisa de Deus e o ser humano se basta, cara, é isso? Então, exatamente. Essa foi a ideia, mais baseada em quê? Na queda do catolicismo como algo funcional. Por quê? Porque, por exemplo, os papas pregavam a castidade, mas começaram a sair várias polêmicas de papas em bordéis, papas fazendo e acontecendo por aí. Ou seja, nasce da hipocrisia a ideia de que, bom, se nem eles seguem o que pregam, por que nós os seguiríamos? Qual o sentido disso? E também das diversas atrocidades que a igreja fez supostamente em nome de Deus,
que eles consideram. Então, nasce ali um movimento contrário à dinastia da igreja, que é o iluminismo e, consequentemente, a Revolução Francesa, que Rubens Pierre foi um dos protagonistas dessa ideia, que é a ideia da liberdade total como um meio de se libertar da imposição católica. Cara, quem foi Rubens Pierre? Cara, Rubens Pierre, ele foi um francês e ele esteve muito ativo porque ele era um filósofo da época também. Caraca, ele era um filósofo da época, e através dessas filosofias ele incentivava a ciência como um todo, como um meio de raciocínio, para justamente ajudar todo aquele sistema a destituir a religião como verdade máxima. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição e o Spot também. Um abração e valeu!